Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Aqui nesse podcast, todas as quintas-feiras, eu trago uma vivência real da minha jornada sendo mãe. Se você quer sugerir algum tema, fique à vontade de ir aqui nos comentários e colocar a sua sugestão. Se você está chegando por aqui agora, quero te convidar a escutar outros episódios. Já falei de muitos assuntos por aqui: gravidez, puerpério, birras, inúmeros assuntos aí nessa minha jornada de 2 anos e 6 meses sendo mãe. Benjamin hoje tem 2 anos e 6 meses. E claro, e contando com a gravidez, acaba que 3 anos e 6 meses, né? Vivendo essa jornada aí de muitas coisas que englobam o tema da maternidade. Queria te convidar também a você me seguir nas minhas redes sociais, o meu Instagram, conhecer também a minha conta do YouTube. Tudo isso eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E se você quer aprofundar vários temas que eu falo aqui, quero te convidar para você conhecer o meu curso Florescer. É um curso onde eu coloquei várias aulas, vários conteúdos para ajudar você a ter um manual da maternidade com muito mais leveza, tá? E hoje eu queria falar de um assunto que com certeza faz parte aí da sua rotina sendo mãe. O quanto ser mãe nos convida a olharmos para nossa criança interior. Diversas experiências com bem me remete à minha experiência sendo criança. Teve um dia que eu estava lá pintando com ele, e eu não lembro se foi minha mãe, se foi meu namorado, alguém falou: "Nossa, depois que virou mãe se tornou uma artista", porque de fato o bem me pede para desenhar cada coisa, minha gente. Mamãe faz um caminhão, mamãe faz um tubarão, mamãe faz isso. Eu digo: "Meu Deus, como é que eu vou fazer isso?". E às vezes eu vou para o YouTube, como desenhar tal coisa, tá eu lá decalcando. E eu me percebi gostando de desenhar, eu me percebi envolvida nesse mundo da pintura, né, nesse mundo lúdico, muito por conta dele. Quando a pessoa falou essa frase: "Nossa, quando virou mãe, virou artista", na hora foi acionada uma memória da minha infância, onde eu fiz uma pintura e eu escutei, eu não lembro se foi de minha mãe, não lembro de qual adulto, "Que desenho horrível, não sabe fazer nenhum O com copo". E eu parei para pensar nessa experiência, que ao longo da minha vida inteira, quando alguém me pedia para pintar, desenhar, eu falava que eu não sabia, que eu desenhava muito feio. Eu lembro que eu tive uma psicóloga, uma terapeuta, que trabalhava muito com a questão arte terapêutica, né? Então ela trabalhava muito com desenho, com lúdico, e eu não gostava. Assim, quando ela vinha na sessão me propor alguma coisa, eu falava: "Não, não gosto, não sei. Ah, eu sou muito ruim com artes, eu não sei fazer nada dessas coisas". E eu nunca tinha parado para entender que tinha muito a ver com essa crença limitante, com esse bloqueio da minha experiência sendo criança. E naquele momento que eu lembrei disso, na mesma hora, eu fechei os olhos e eu imaginei eu de frente à Luana criança. E eu comecei a falar para ela: "Você desenha muito bem, que desenho lindo". Então, muitas vezes, no processo de educar bem, eu também estou me curando da minha própria história. Eu sempre tento, né, falar palavras afirmativas para ele. "Meu filho, você é lindo, você é abençoado, você é maravilhoso. Nossa, Benjamin, como você é forte, como você é corajoso", para ajudar ele no processo de uma construção de uma autoestima. E assim, eu tento fazer isso também com a minha criança, que não teve isso, né. Então, muitas vezes eu fecho os olhos e imagino eu fazendo isso com a minha criança. Em muitos momentos colocando bem para ninar, abraçando ele, eu me imagino também fazendo isso comigo. Então eu costumo dizer que ser mãe é um convite constante para revisitar a nossa história, para olhar para o nosso passado e buscar, muitas vezes, dar o que a gente não teve, proporcionar o melhor, quando às vezes recebemos, muitas vezes, o pior. E aqui eu não estou julgando os meus pais, nem quero que você julgue os seus pais, mas apenas sermos honestas com a nossa própria história. Então eu costumo dizer que, por exemplo, o brincar para mim com o Benjamin hoje é algo que eu preciso sempre estar muito atenta, porque desde pequena, por ser filha única, da minha mãe, né? Eu já tinha muitas responsabilidades quando eu era criança, de lavar minhas roupas, de arrumar a casa, de ajudar ela a cozinhar, porque ela sempre falava, né: "Só eu e você tem que me ajudar". E às vezes eu me pego muito no fazer. O fazer a comida de Benjamin, o fazer o bolo, o arrumar o guarda-roupa dele, e eu estou sempre movida nesse movimento do fazer. E o sentar para brincar despreocupadamente é um grande desafio para mim.
E eu preciso, muitas vezes, revisitar a minha história e entender que o brincar sem preocupação muitas vezes tem a ver com a minha própria experiência. Mas eu não quero que ele, né, perpetue esse funcionamento, então eu tenho que respirar muito fundo. E aí eu sempre trago assim que uma das coisas que me convidou muito ao autoconhecimento, a buscar ser a minha melhor versão é a maternidade. E eu queria que você pensasse como é que foi você quando criança? Se você foi nutrida exatamente como você precisava. Eu não estou falando apenas de nutrição física, de comida, de água, de brinquedos, de roupas. Estou falando de nutrida emocionalmente mesmo. Você foi uma criança onde você tinha voz, onde você podia chorar, as suas emoções eram acolhidas. Você foi uma criança que pôde brincar, explorar as brincadeiras. Você foi uma criança que foi ensinada a enfrentar os desafios, ou você foi uma criança que acabou sendo poldada, cresceu com muitos medos. Então, tudo isso vai influenciar também na maneira como você materna o seu filho, porque a sua experiência é engraçado, nos tornamos adultos, crescemos, mas a nossa criança está aqui. A gente carrega ela com a gente, aonde a gente for. Então, é muito importante a gente revisitar a nossa própria história no processo de maternar. E eu sei que isso é um desafio quando a gente não tem recursos, às vezes financeiros, para investir no processo de psicoterapia pessoal. Eu sempre estou abordando aqui nos episódios o podcast, eu sempre falo da importância da gente fazer terapia, você escutar relatos de outras pessoas, você estudar, você ler livros, isso aí não substitui o processo de você mergulhar em um processo terapêutico. Isso não substitui você se permitir ser vista, ser olhada, ser cuidada, curar a sua experiência. Eu estou assistindo uma série agora, Jim e Georgia, na Netflix. E eu tô apaixonada, gente. Tipo assim, eu queria, em alguns momentos, ter uma folga de ser mãe para maratonar um episódio atrás do outro. E fala muito dessa experiência. É engraçado que a série mostra muito essa relação mãe-filha. E a série tá o tempo todo mostrando sobre como essa mãe passou a experiência de ser criança, de ser adolescente. E o quanto isso repercute nela ser mãe. O tempo inteiro. A série tá sempre nessa trama, né, de mostrar o presente e mostrar cenas do passado. E aí, claro que o meu lado psicóloga fica acionado, eu quero assistir, porque eu quero entender. Chegou a parte, inclusive, de uma das personagens fazer terapia, e eu fico ali, né? O meu lado psicóloga fica super empolgado ali assistindo. Mas isso é uma realidade, não tem como fugir. Engraçado que teve uma cena específica onde a mãe acompanha a filha na terapia dela. Ela já é uma adolescente, né? E aí a psicóloga pergunta pra ela: "O que é que você gostaria que a sua mãe fizesse?" E aí ela fala: "Eu queria que ela me escutasse, que ela ouvisse minhas necessidades, que ela olhasse para o que eu trago para ela também." E a mãe já entrou na defensiva. "Mas você não valoriza o que eu fiz? Eu tive uma realidade muito difícil, eu fiz isso por você." E aí ela fala: "Mãe, eu não estou desvalorizando o que você fez. Mas você precisa também entender que eu tenho a minha própria história. Que não é porque eu não passei as mesmas dificuldades que você, que a minha história também não tem dor." E isso é muito comum, né? Assim, eu lembro dos meus pais também. Assim, meu pai falava isso: "Ah, porque na minha infância ela era rapadura para merendar. Ah, porque." E é engraçado, a gente precisa entender que a dor que ele carrega não invalida a dor que eu tenho, a dor que eu tive, a dor que meu filho vai ter. A gente precisa entender que cada pessoa tem a sua própria história, carrega na sua própria história as suas próprias delícias e as suas próprias dores, e isso vai influenciar muito. Então, assim, eu percebo o quanto, gente, é importante estarmos atentas ao autoconhecimento, a olhar para nossas próprias feridas, porque isso influencia muito na minha jornada sendo mãe. Quando me perguntam, né, Luana, como lidar com a birra? Luana, como fazer isso? Luana, como fazer aquilo? A gente quer, às vezes, uma estratégia para lidar ali com aquele momento, que, claro, vai ser eficaz. Mas a gente precisa entender, às vezes, o que está por trás daquilo tudo. Não adianta, às vezes, só pensar em uma coisa pontual, porque a gente precisa entender toda a trama que envolve, inclusive, a minha reação naquele momento. Por exemplo,
eu entendo que se eu não investir no meu autocuidado, isso vai influenciar muito como eu vou lidar com uma birra de bem. Se eu fico full time cuidando dele, cuidando da casa, não tenho um momento para fazer atividade física, não tenho um momento para ler um livro, não tenho um momento para descansar, isso vai influenciar na minha tolerância para lidar com a birra. Então não adianta apenas eu pensar nas estratégias para lidar com aquele momento de respirar e etc. Claro que isso é importante, mas às vezes a intervenção está no todo. De você mudar sua rotina, de você tentar ter um tempo para você, de você cuidar um pouco mais de você. E isso também tem a ver com maternar e olhar para a nossa própria história. É claro que eu estou buscando conhecimento, estudando, educação de filhos, como lidar, mas isso vai perpassar muito também para como eu fui enquanto criança, qual a referência que eu tenho do meu pai, da minha mãe, o que eu trago sobre a educação infantil, na minha experiência, o que eu tenho de memórias positivas e traumáticas. Por exemplo, uma coisa que eu trago muito da minha história, positivamente falando, é a questão do celebrar. Isso é um marco muito forte na minha história. O meu pai é completamente festeiro, minha mãe também. Eu lembro de, assim, aniversário na minha casa ser um marco. Meu aniversário, aniversário dele, aniversário de minha mãe. E eu lembro que na minha infância eu fazia aniversário de tudo. Aniversário de boneca. Uma prima minha na infância tinha um hamster. E eu fui passar férias na casa dela. E eu quis fazer aniversário do hamster, gente. Eu fazia aniversário de cachorro, festa de bonecas, aniversário de bonecas. Então, assim, a minha infância, eu trago isso com uma memória muito positiva do gostar do celebrar. E Benjamin tem ido pelo mesmo caminho. Por quê? Porque ele vê eu, a mãe dele, fiz aniversário do nosso cachorro, fiz aniversário da babá dele, fiz aniversário da filha da babá dele. Então ele já sabe, gente, é muito engraçado. O Benjamin, ele, quando a gente brinca, né, de faz de conta, ele bota lá o bolo do aniversário de bem. Aí ele fala, a bens de bem, a bens de bem. E eu olho e falo, meu Deus, eu estou reproduzindo, né, o que eu trouxe na minha história de vida. E é engraçado que eu falo assim, eu não vou fazer aniversário de bem, não. Vou pegar esse dinheiro, vou fazer uma viagem para ele. Depois eu lembro, não tem como. O menino vai para aniversário das pessoas, eu levo ele para aniversário de crianças, parece que a festa é dele. Ele bate parabéns e quando a gente fala, exemplo, né? Parabéns para Levi, ele fala: "Não, é de bem, mamãe". Tá bom, filho, é seu. Ele ama, gente, ele aprendeu, porque ele tem uma mãe que exala a celebração. Eu gosto disso e isso é uma memória que eu carrego com a minha história familiar. Eu trago isso da minha infância, assim, meu pai, ele foi no aniversário do mês de outubro, e desde que eu me recordo por gente, é um mês inteiro de festa. Tipo assim, ele ama celebrar, é o encontro ali com não sei quem, celebrando aniversário. Todo dia ele tá celebrando aniversário. Eu digo pra ele que é 30 dias celebrando o aniversário dele. E é de fato assim. É claro que tem todas as questões que eu não quero entrar nesse esse episódio, não dá pra falar sobre isso. O que tem de bom, de ruim nesse funcionamento, não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero apenas falar pra você que a sua experiência enquanto criança, sendo filha, vai influenciar na sua experiência sendo mãe. E que a gente precisa revisitar esse lugar, cuidar desse lugar, olhar com carinho para essa história, porque isso vai repercutir muito também na forma que a gente materna. E claro, não é olhar apenas para os pontos negativos, mas também olhar o que é que você aprendeu de positivo, o que é que você aprendeu que a sua criança traz aí como uma influência positiva na sua experiência maternando, o que ela traz como feridas que você precisa cuidar, porque isso não tem a ver com o seu filho ou com a sua filha, tem a ver com a sua história. Então, mais uma vez, mais um episódio aqui, reforçando a importância de você cuidar de você, de fazer terapia, de olhar para a sua história, para que isso também influencie em você maternar com mais leveza. E se você também quer mergulhar nesse processo de autoconhecimento, fala comigo, entre em contato comigo que eu estou aqui disponível para a gente cuidar de você e da sua criança interior que está aí, muitas vezes precisando ser vista, ser acolhida, ser cuidada, ser amada, ser amparada e ser nutrida. Me conta o que é que você achou desse episódio. Coloca aqui nos comentários desse episódio qual foi a sua opinião, o que é que você acha, se isso fez ou não fez sentido para você, se você quer sugerir também outros temas para que eu possa aqui compartilhar com você e te ajudar na jornada de uma maternidade mais leve. Beijo, lindeza. Até o próximo episódio.